Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente em funções como supervisor, líder, coordenador, encarregado e gerente de produção industrial. Canal especializado para abordar os principais problemas que essa função, muitas vezes pressionada no dia a dia, consegue resolver ou pode resolver os seus problemas. Hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar especificamente de um tema polêmico, né? Um tema que muitas vezes, quando as pessoas, os operadores nos abordam, ou até mesmo quando a gente pensa, né, em falar com o nosso chefe, com o nosso superior imediato, a gente tem um pouquinho de apreensão, que é sobre aumento salarial. Como conceder um aumento salarial? Como que eu posso pensar num processo para que eu possa avaliar a possibilidade de conceder um aumento salarial para algumas pessoas da minha equipe, ou mesmo se eu pensar em solicitar um aumento salarial para o meu superior imediato, para o meu gerente ou para o meu supervisor, como que eu posso desenvolver esse processo? Logicamente, existem algumas empresas com processos bem definidos em relação a esse tema, mas nem todas as grandes empresas têm. E eu desenvolvi uma técnica muito simples que você pode seguir quando tiver que fazer uma análise de um tema como esse. Ok? Convido você para assistir e vamos então verificar o que nós temos nesse conteúdo de hoje. Pessoal, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: quando a gente pode conceder? Quais são as situações que a gente concede um aumento salarial? Existem basicamente três situações. O primeiro delas é quando existe o famoso aumento de mérito anual ou o sistema de compensação anual. Eu não sei como que a grande maioria das empresas, ou você que está me assistindo, como que você chama esse processo. Geralmente, na minha época de supervisor, chamava aumento de mérito, né? Hoje mudou um pouquinho, mas basicamente existe um período do ano em que é possível, em alguns casos, né, as empresas concederem um aumento de mérito. A segunda situação em que a gente trabalha a parte de aumento salarial é quando as pessoas são promovidas de função. Quando elas são promovidas de uma determinada função e tem um desafio maior dentro do organograma de transição de carreira, as pessoas têm uma correção de salário, né? Essa é uma segunda situação. E uma terceira situação são as correções salariais de dissídio, que são muitas vezes feitas e basicamente o objetivo é fazer a reposição salarial. Não é esse o tema que nós vamos falar hoje. O tema que nós vamos falar hoje é basicamente sobre o aumento anual de mérito, né, que uma boa parte das empresas praticam. Não sei se todas, mas a grande parte das empresas praticam. Mais uma vez, eu pergunto para você parar um pouquinho e refletir. Qual é o critério, você que trabalha nas posições de liderança de linha de frente, qual é o critério que você costuma usar para aprovar ou não aprovar um aumento salarial para a sua equipe, né? E qual é o critério que você também pode utilizar, pode se basear, se você quiser discutir um pouquinho com o seu chefe, logicamente de uma maneira saudável, se você acha que você merece um aumento salarial. Quais são os argumentos que você pode levar em consideração? Nem toda empresa tem, né, um processo estruturado e nem todo supervisor ele entende como que ele deve conduzir esse tema. Agora, antes de eu dar prosseguimento para essa situação, né, para esse conteúdo que eu preparei hoje para você, eu gostaria de fazer um alerta, que são coisas que eu acabei na minha carreira vendo um pouquinho. Talvez hoje não seja tão praticado. As pessoas talvez hoje estejam mais maduras para abranger essa situação, mas uma coisa que eu gostaria de deixar frisado para você é que para que você não tenha receio de fazer qualquer elogio sincero à sua equipe quando
você achar que realmente a equipe merece, mesmo que seja aquele pequeno progresso que muitas vezes para a operação ele é grande, mas não tenha receio em fazer um elogio sincero, com receio de algum funcionário chegar em você e te pedir aumento. Realmente existe uma série de coisas que devem ser levadas em consideração, e para isso que eu estou hoje aqui nesse conteúdo te informando. Fique tranquilo, ok? Não fique com receio. E eu estou comentando isso porque algumas vezes na minha vida eu percebi alguns comentários que muitas vezes as pessoas deixam de fazer um elogio sincero à equipe com um certo receio que as pessoas, em função daquilo, vão pedir o aumento para o chefe. Fiquem tranquilos, existe um processo, não é só um elogio, mas continue realmente vendo pequenos progressos na sua equipe. Fazer o reconhecimento da equipe perante o que eles têm conseguido avançar, mesmo que seja pequeno, é importantíssimo para que você construa realmente credibilidade e um ambiente positivo de trabalho. Nós temos estudado cada vez mais a teoria de comportamento humano e tem vários filósofos, vários cientistas, vários escritores que falam que o maior desejo do ser humano é se sentir importante. Então, se você leva isso em consideração no dia a dia e faz elogio sincero, com certeza você vai ter uma equipe motivada. Pessoal, para que você possa encaminhar uma solicitação de aumento salarial para o teu superior imediato, referente a alguém da sua equipe que talvez esteja pleiteando isso, você, antes de mais nada, precisa fazer uma análise crítica, da situação daquela pessoa antes de encaminhar para o teu superior imediato. Nós não temos muitas vezes a possibilidade de fechar esse processo. Então nós temos que analisar a situação daquela pessoa que está solicitando, e uma vez que a gente veja que aquela pessoa tem condição, a gente encaminha para o superior imediato para que ele possa avaliar e depois ir para a área de recursos humanos. Existe uma necessidade de uma análise inicial antes de enviar essa proposta para o seu superior imediato. Como fazer uma análise justa então, pessoal? Quando alguém solicita um aumento, vamos dizer que alguém solicitou, te abordou, como fazer uma análise justa nessa situação? Ou até mesmo, como fazer uma análise justa no período de aumentos de mérito? Vamos dizer que um determinado período de aumento que a empresa tem como política no mês de março, né? Como desenvolver então o processo? Volto a falar, existem processos realmente bastante solidificados que a fábrica desenvolveu dentro da área de recursos humanos, como por exemplo a matriz 9box, que mede o quanto você entrega e como você entrega o resultado, ou seja, uma avaliação quantitativa e uma avaliação mais atributiva, no sentido de se você entregou aquele resultado que você prometeu e de que forma, quais foram as competências que você utilizou. Tem uma matriz chamada 9box que pode fazer a classificação dessas duas entregas, mas hoje eu quero simplificar esse processo, que é o objetivo desse canal. Tornar a coisa simples e prática, para que a grande maioria possa fazer essa análise de uma maneira tranquila. Existe uma regrinha que eu mesmo criei ao longo de todos esses anos, trabalhando com situações como essa, que eu chamo de regra dos 3 P's. Então, toda vez que eu precisava fazer uma avaliação, ainda quando a empresa, mesmo que multinacional nas quais eu trabalhei, não tinha o processo totalmente formatado, estudando algumas bibliografias, eu vi que a gente poderia chamar essa regra dos 3 P's. Eu vou falar para você quais são os 3 P's. O primeiro P é de performance funcional, que esse é o primeiro P e para mim é o mais importante. Nós vamos discorrer cada um desses 3 P's, dessas regrinhas. O segundo P, pessoal, é a política de cargos e salários. E o terceiro P é a performance financeira. Então, a regra dos 3 P's, elas envolvem 3
possibilidades que a gente deve fazer, que a gente deve analisar, tanto para que a gente possa encaminhar uma proposta para alguém que esteja pleiteando ou naquele período realmente que nós temos que fazer esse trabalho, ou até mesmo se em algum momento nós quisermos discutir um pouquinho essa possibilidade com o nosso superior imediato, nós temos que realmente pensar em relação nesses 3P. Vamos discorrer agora um pouquinho dentro de cada um dos P's, para que vocês possam saber exatamente o que tem dentro, o que a gente deve explorar. Pessoal, o primeiro P é a performance profissional. O que tem dentro desse P, pessoal? A primeira coisa é o resultado mensurável. Geralmente dentro do ano ou no período dos últimos 12 meses, em relação às expectativas, em relação aos objetivos, às metas que aquela pessoa teve, o quanto que ela entregou. Ela entregou 100%, ela entregou 90%, ela entregou 110%, ela entregou 130%. Então, a primeira coisa dentro da performance funcional daquela pessoa sendo avaliada é o resultado mensurável, que geralmente se define no início do ano como meta para a equipe. Seja operador, seja líder, seja supervisor, qualquer um de nós tem meta dentro da empresa. Ainda dentro da performance funcional, uma coisa que deve ser avaliada nesse P, quais foram as metas que tiveram destaque, né, os highlights que a gente chama. Então, dentro de um conjunto de 3 a 5 metas, essa pessoa, sei lá, em 30% das metas, né, a cada 5, 2, ele conseguiu um destaque e foi além, né, que a gente chama de stretch goal, né, do gol arrojado. Ele ultrapassou em pelo menos 30%, em pelo menos 10, 20, 30% das metas, ou só ele entregou e entregou realmente no que foi esperado. Essas metas em destaque será que 30% daquelas metas ele foi além, ele conseguiu entregar um pouco mais? O terceiro é o seguinte, a performance, ele entrega o trabalho dele, a performance dele é realizada com ética, com o trabalho em equipe, ele consegue se relacionar bem em equipe, ele trabalha bem em conjunto com as pessoas. Então hoje em dia, pessoal, tudo que a gente faz acompanhado. Tem até um ditado que a gente fala o seguinte, quer ir mais rápido, vai sozinho, quer ir mais longe, vai em equipe. E a gente precisa ir mais longe. Portanto, a pessoa trabalha bem em equipe, ela trabalha de forma ética, e a gente vai fazer um vídeo numa outra oportunidade só falando em relação à parte ética, que é muito importante no local de trabalho. Ele usa de proatividade e ele tem uma evolução das competências para que ele possa atingir aquele resultado de uma forma adequada, que é o como. Tem o quanto e o como você atingiu o quanto. O como aí é em relação àquelas competências, mas a nível operacional muitas vezes tem a matriz de habilidades. São as habilidades que o operador ele precisa estar atingindo de períodos em períodos para que realmente ele possa ir melhorando as competências dele. Para que ele possa, aos poucos, ser uma pessoa, ser um funcionário, ser um empregado autogerenciável. A proatividade e a melhora de competências é um ponto importante dentro da performance funcional. E tem um detalhe, pessoal. Eu não sei se em todas as empresas hoje isso acontece, mas nas médias e grandes empresas existe um processo de calibração. Então, muitas vezes o supervisor, não muitas vezes o líder, mas muitas vezes o supervisor e principalmente o gerente, ele é calibrado a performance dele junto com outros gestores. O que eu quero dizer? Hoje em dia, um supervisor de produção, ele é medido não simplesmente pelo resultado que ele entrega para o seu superior imediato. Existem algumas pessoas, alguns pares desses supervisores que, em função da observação dessas pessoas, existe um processo de calibração e junto com o gestor imediato do supervisor é calibrado uma nota de performance no final do ano. Então, pessoal, hoje nós não trabalhamos somente para um chefe,
Nós trabalhamos para algumas pessoas que estão atentamente observando o quanto a gente entrega e como que a gente entrega aquele resultado. Então, dentro da performance funcional, existem esses 5 estratos que a gente deve considerar quando for trabalhar e avaliar a questão de performance funcional. E já adianto para você, pessoal, esse primeiro P é o mais importante. Se realmente não tem resultado, se as expectativas que estão sendo delegadas a determinada função, desde operador, líder, supervisor e gerente, se você não está entregando o resultado, vai ser muito trabalhoso passar pelos outros 2 P's e a tua proposta de correção salarial ir adiante. Então é muito importante trabalhar e entender cada um desses estratos dentro da performance funcional e realmente trabalhar forte, um plano muito claro, e eu vou colocar para você algumas coisas específicas no final do vídeo para que você possa aos poucos e com constância você conseguir a tua performance funcional. O segundo P, pessoal, da regra dos 3 P's é a política de cargos e salários. Uma vez que você conseguiu passar pelo primeiro P, você está atendendo bem o primeiro P, o segundo P é a política de cargos e salários. Pessoal, o que entra aqui? Entra inicialmente a faixa salarial da função. Então, cada função existe uma faixa salarial. Em inglês, as empresas multinacionais costumam chamar isso de salary band, né? Ou SB, SB1, SB2, SB3, SB4 e assim por diante. Então, é aquela faixa salarial em relação aos operadores nível 1, 2 e 3, ao líder, ao supervisor, ao gerente. Existem faixas salariais dentro de cada função. Outro extrato dentro do segundo P é como é que aquela pessoa que eu estou avaliando, ele está dentro da faixa de transição daquela função. Ele está mais no início, ele está mais no meio, está mais no final. Dependendo da faixa ou da posição que você está dentro da faixa, pode alterar um pouquinho, ou tendendo para a média, ou tendendo para o máximo, se você está um pouquinho para baixo da média, ou se você está mais para frente da média, próximo ao final, muitas vezes aquela porcentagem de aumento de mérito pode ser que seja um pouquinho mais reduzida, depende de quanto você está navegando, qual é a sua posição dentro da faixa. O terceiro extrato dentro do segundo P é o plano de carreira. Complementando aquela faixa salarial, qual é o plano de carreira? Aonde aquela pessoa, aquela função, ela pode estar transitando não só dentro daquela faixa, mas faixas posteriores, para que ele possa estar enxergando aonde ele pode chegar, aonde ele pode percorrer. Então é o plano de carreira, bem como o período. Muitas vezes aquele período é um determinado período do ano e deve ser respeitado aquele período. Tem talvez alguns lugares que isso possa ter um pouco mais de flexibilidade, mas dentro do plano também existem os períodos de correção salarial, principalmente quando existe aumento de mérito. Promoção não, promoção pode ser em períodos diferenciados, dependendo ainda do plano de carreira, da oportunidade, daquela vaga que também faz parte aí do segundo P de política de cargos e salários. E atenção, pessoal, isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Não custa nada a gente relembrar. Muito cuidado com desvio de função. O que é desvio de função? Às vezes, 2 operadores diferentes estão exercendo basicamente a mesma função, com a mesma performance e cada um acaba estando em faixas diferentes, com salários diferentes. Se os 2 estão dentro da mesma faixa, um ganhando um pouquinho mais e outro ganhando um pouquinho menos, não tem problema. Mas se existem faixas distintas e eles fazem basicamente as mesmas coisas, atenção, pessoal, consulte os recursos humanos da sua empresa ou a parte jurídica para que você possa realmente ser muito bem orientado antes de você ter qualquer tipo de problema.
a gente precisa ficar atento em relação a esse possível desvio de função. E aqui eu dou um pouquinho do exemplo, né, da faixa salarial, do salary band. Então, por exemplo, eu dei 3 situações aqui, né? A faixa salarial B1, faixa salarial B2 e B3, e existe sempre uma interpolação, uma interseção. Então, às vezes o início de uma faixa 2, ela coincide um pouquinho com o final da faixa 1 e assim por diante. Então, cada função ela precisa saber exatamente qual é a faixa que ele pode percorrer e qual é o ponto desse range, dessa faixa você está, para ver se você está mais para baixo da parte mediana, se você já está próximo da primeira faixa e o seu aumento conseguinte seja numa segunda situação, e muitas vezes a segunda situação dependa de uma promoção e você precisa certificar se existe oportunidade para essa promoção ou não. Então esse é o segundo P, que tem aí 4 estratos dentro da política de cargos e salários, que precisa realmente a gente entender como funciona esse processo, para que a partir do momento que você passou do primeiro, você chegue no segundo. Ainda em relação à regra dos 3 P's, existe o terceiro P, que é a performance financeira, né? Muitas vezes a performance funcional ela está ok, as pessoas estão entregando muito resultado, estão conseguindo realmente se esforçar, ter um trabalho de equipe excepcional. O plano de cargos e salário te possibilita você transacionar ou dentro da sua faixa ou numa outra faixa, fazendo com que você tenha até a possibilidade de ser promovido. Agora, como é que está a performance financeira da empresa? Existe a possibilidade financeira para que ela possa bater o martelo e conceder aquele aumento salarial? Pessoal, não é incomum nos dias de hoje as empresas terem dificuldades. Eu passei vários anos da minha carreira, principalmente quando eu era ainda um supervisor, e eu trabalhei 17 anos como supervisor. E a gente deparava muitas vezes com essa situação. Uma situação onde a empresa estava passando por dificuldades, estava trocando figurinha e muitas vezes a gente não tinha a possibilidade. Então é necessário que exista uma compreensão, porque é um momento, e é lógico que se isso ficar perdurando por muito tempo e você tiver muito resultado, você tem a possibilidade de conseguir e trabalhar e procurar aos poucos uma outra oportunidade em outro lugar. Mas algumas vezes, e na maioria das vezes, a gente precisa compreender realmente a situação da empresa, acreditar e trabalhar para que, junto com os colegas, essa situação financeira possa ser revertida. Mas pode acontecer desse terceiro P ser um entrave para uma promoção salarial, para um aumento de mérito. Dentro desse terceiro P, pessoal, nós temos aí a parte que leva em consideração a situação financeira. Então, muitas vezes é analisado o lucro líquido, como é que está o lucro líquido, como é que está o fluxo de caixa. São indicadores financeiros. O próprio retorno sobre o investimento, a margem EBITDA, que são os ganhos entre das taxas, os impostos. Precisa ter realmente, a empresa precisa estar ganhando dinheiro, estar numa condição favorável para que esse terceiro P possa ser algo positivo para que o processo seja finalizado. E uma coisa que é necessário lembrar, pessoal, dentro dessa política e das regrinhas dos 3 P's. Pessoal, para que o processo realmente seja fechado, tem que estar ok em relação à parte de performance funcional, é a primeira delas. Se realmente aquele funcionário, aquela pessoa, até mesmo você não se sente muito confortável em relação à performance funcional, é muito trabalhoso ir para frente. Você pode até levar a proposta, mas vai ter dificuldade para passar. Então, o primeiro ponto, pessoal, que é o que realmente depende muito da gente, onde o funcionário, o supervisor,
o líder, o coordenador ou o gestor muitas vezes tem uma ação direta, tem um controle direto sobre a nossa performance. Tem muito mais a ver conosco do que qualquer outra pessoa. Então, esse é o ponto fundamental em que tudo começa por aí. E tendo o primeiro ok na parte de performance funcional, a política salarial estando de acordo, você podendo realmente avaliar a possibilidade de você correr um pouco mais dentro da faixa que você se encontra ou a possibilidade de você ser promovido para uma outra faixa salarial. O terceiro ponto é a condição financeira da fábrica, da empresa, e uma vez que isso se feche, que esse ciclo se feche, você realmente pode fazer o encaminhamento da proposta do seu funcionário para o teu superior imediato, né? Você realmente fez uma análise crítica em relação a esses 3 P's e agora você está confortável, você tem dados, você pode argumentar em cima de dados e defender. Então, a grande maioria dos gestores ou da direção, quando você quer muitas vezes defender a possibilidade de um aumento salarial da sua equipe, a primeira coisa que a direção vai me falar é o seguinte: por que você quer dar um aumento salarial? Me convença que aquele funcionário pode receber um aumento salarial. E está aqui alguns detalhes que você pode seguir, você pode trabalhar para tentar convencer o seu chefe. Agora, pessoal, um detalhe, né? E um detalhe muito importante. É um fundamento dentro dessa parte da liderança que tem que deixar muito claro, tem que ter muita clareza junto com a sua equipe. Então, o que é fundamental, pessoal? O que é fundamental? Primeiramente, clareza de expectativa para cada função dentro da sua área. Qual é a função que o operador tem? O que eu espero dele? Tem clareza? Existe objetivo e meta claro? As pessoas realmente sabem da expectativa que a liderança tem em relação a esses funcionários? Existe uma clareza de expectativa em relação à função do operador? Existe uma clareza de expectativa em relação ao líder, ao supervisor, ao próprio gestor? Está claro isso? As pessoas não têm dúvida. Então, o primeiro ponto é o seguinte, pessoal, deixe muito claro isso para a sua equipe. Porque se não tiver claro, não vai conseguir atingir os objetivos e não é responsabilidade deles, é responsabilidade da gente como líder. Então deixe muito claras as expectativas para cada função dentro da área. O que você espera das pessoas? Esse é o primeiro ponto que é fundamental. O segundo, e complementando, o que o colaborador tem que atingir? O que ele tem que conquistar? Onde você quer que ele chegue? Qual é a meta dele? Qual é a competência comportamental dele? Que é a clareza de expectativas. Como ele pode atingir aquilo? Quais são os meios? Você precisa dar essa informação para ele. O que você quer que ele atinja, dentro da clareza de expectativas e como ele pode atingir. De que forma? Quando ele tem que atingir essas competências? O operador ele tem que atingir o objetivo hora a hora, é turno? Os líderes, qual que é a meta deles? Vão ter metas de manutenção de padrões, pequenas metas de melhoria. Quando que eles têm que entregar isso para a liderança de linha de frente? Quem vai poder ajudar esse pessoal? Quem vai poder direcionar o pessoal? Uma coisa que é importante a gente deixar claro é que quando a direção ela está certa, ela é assertiva, a velocidade não é tão importante, mas sim a direção. Então, quem que vai poder direcionar essas pessoas da sua equipe para que elas possam ir caminhando lentamente, com constância, em direção àquela expectativa que você traçou? E fundamental, pessoal, fundamental. Quais são as reuniões de avaliação de performance que você precisa fazer com a sua equipe? Tem que ter, pelo menos, pessoal, 2 avaliações de performance para o ano. Se você conseguir fazer uma vez a cada trimestre, excelente.
Agora, não se esqueça, se tem alguma competência comportamental que está saindo fora e que você está percebendo, se existe uma meta que está sendo desviada com mais frequência e que está chamando a atenção, tem que ser tratado imediatamente, não é para esperar. Agora, se estiver dentro da expectativa, com pequena variação, você pode fazer uma reunião de acompanhamento de performance com um período um pouco mais longo, de 3 meses, 6 meses, mas não pode passar de 6 meses. As pessoas têm expectativa em relação ao retorno da liderança, em relação ao desempenho deles. Eles precisam saber, eles querem saber, eles gostam de saber como que eles estão indo, se eles estão indo na direção certa, ok? Então é importante esses 6 pontos fundamentais para que as expectativas sejam claras, para que você depois não faça uma avaliação e as pessoas vão receber uma avaliação, mas elas não sabiam de fato aquilo que era esperado delas. Aí não é justo também da parte da liderança fazer uma avaliação se as coisas não ficaram claras. Então presta bem atenção, pessoal, em relação a esses 6 pontos fundamentais para que você possa realmente, quando fazer uma análise dos 3 P's, principalmente na performance funcional, que é a principal, você conseguir dar um feedback adequado para o teu time. E as pessoas, uma vez que sabem da expectativa, se você deixar realmente muito claro se a pessoa está atingindo e não está atingindo e por quê, elas vão sair de lá te agradecendo que você fez uma avaliação justa em relação ao andamento do funcionário durante o ano. Pessoal, diga como medirás que eu mudarei meu comportamento. Então, assim, deixe muito claro como você vai medir a performance das pessoas. Se você deixar claro, você realmente vai ter uma surpresa positiva enorme, que as pessoas elas querem progredir, as pessoas elas querem prosperar, as pessoas elas querem atingir o objetivo. Ela quer um chefe, um líder que realmente dê essa direção, faça avaliações de performance, influencie elas no dia a dia para que elas possam buscar a motivação. Então, isso é muito importante você dizer e definir como que você vai medir a performance das pessoas. Estamos chegando ao fim do conteúdo de hoje e nós vamos fazer um pequeno resumo para que você possa fazer uma lição de casa em relação a esse processo dos 3 P's que eu acabei de mencionar. Então, resumo da aula, né? Existe uma regrinha que nós chamamos de regra dos 3 P's que você pode fazer quando você tiver que conceder um aumento salarial ou você tiver que solicitar um aumento salarial, né? O primeiro P, então, é como que está a performance funcional em relação às expectativas que foram inicialmente definidas com o seu superior imediato, ou você com o teu líder, ou você com o teu operador, como que está sendo essa entrega em relação à expectativa e como está sendo essa entrega, quais são as competências e quais são as evoluções de competência que aquela pessoa está atingindo. O segundo P é a política de cargos e salários em relação ao que a empresa tem traçado, quais são as faixas salariais, qual é o plano de carreira que a pessoa pode percorrer durante a jornada dele para que ele enxergue uma possibilidade de crescer na empresa. O terceiro P é a possibilidade financeira. Se a empresa tem condição financeira de estar fazendo aquele reconhecimento de mérito e se ela tem caixa favorável para poder honrar com os seus compromissos. Esses são os 3 P's que a gente destacou. Relembrando que o que depende diretamente de você ou das pessoas que trabalham na sua equipe é o primeiro P, pessoal. Esse basicamente só depende das pessoas, ou 80% no mínimo depende das pessoas. O segundo e o terceiro não, já é mais em relação à empresa. Então isso tem que ficar muito claro, porque se você é uma pessoa que tem resultado, que tem performance funcional, se você busca constantemente melhorar as suas competências profissionais, se você trabalha com ética, se você tem noção de trabalho em equipe,
Se um dia você achar que não tem condições mais, infelizmente, de crescer dentro da empresa, você pode bater asa e voar. Isso é importante. Então nunca deixe de buscar resultado, independente que por N situações a empresa não possa reconhecer você num determinado momento. Busque sempre resultado, pessoal. Sempre faça o melhor que você puder fazer, porque tem muitas possibilidades passando na vida da gente e a gente não pode perder. Nossa vida profissional, principalmente, ela é um livro e a gente vai escrevendo as histórias em todos os lugares que a gente passa. Então esse é um ponto fundamental que só depende da gente, que é a performance funcional. Outro resumo da aula é em relação à clareza de expectativas. Então você precisa deixar muito claro para a sua equipe o teu alinhamento de entrega com o teu chefe para que não haja divergência de expectativa. A pior coisa que tem é você esperar algo da sua equipe e a equipe entregar uma outra coisa porque vocês estão desalinhados. Ou o teu chefe esperar de você alguma coisa e você entregar uma outra coisa. Então esse alinhamento de expectativa é importantíssimo. Se possível, faça isso por escrito, para que não haja dúvidas na hora de você fazer a medição de performance na próxima fase, que é a fase de acompanhamento da performance funcional. Então é mais um ponto importante. Então esse é o resumo da nossa super dica de hoje. Fica aí então para que você faça uma reflexão e tente logicamente aplicar isso aí no dia a dia, se você não tiver um processo tão claro que algumas empresas já têm. Mais uma vez, a reflexão que eu sempre faço para vocês e o que eu sempre pergunto em relação à nossa missão principal aqui dentro do canal é o que vocês acharam da dica, pessoal? Se ela pode te ajudar a avaliar a possibilidade de uma promoção salarial da sua equipe ou se você pode utilizar esse processo dos 3Ps para tentar abordar possivelmente com o seu chefe e, digo-te de passagem, abordar de uma forma tranquila, de uma forma respeitosa, de uma forma adequada, para que você possa realmente ter chances de estar conseguindo crescer na sua carreira. E se ela gera valor para você, pessoal? O nosso canal ele é específico para a liderança de linha de frente. O meu objetivo aqui realmente é partilhar a experiência para que você possa realmente melhorar ainda mais as suas competências profissionais e conseguir resultado. Essa é a palavra de ordem hoje nas empresas, é resultado. Então realmente a minha expectativa é que você possa ter aproveitado bastante e que esse conteúdo possa gerar bastante valor a você e a tua equipe. Realmente, os agradecimentos que a gente sempre faz, né? Eu peço que, se você gostou, se agregou valor, se fez diferença para você, não esquece de deixar esse like importante para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Faça um comentário se você gostou, se você não gostou, me dá a oportunidade de saber qual a tua visão, o que você pode adicionar para que eu também conheça o que outras pessoas estão fazendo. Envie a sua sugestão se você quer conhecer outros temas de importância e que possam te ajudar a solucionar problemas no chão da fábrica. Compartilhe esse vídeo com a sua equipe, com o seu colega que talvez ainda não conheça o canal. E não esquece de se inscrever, ok? Se inscreva aqui para que você possa ser avisado quando os novos vídeos aparecerem. Nossa meta é fazer um vídeo a cada semana para que possa realmente você consumir esse conteúdo que é gratuito e você possa realmente estar melhorando a tua performance da sua equipe. Mais uma vez o meu muito obrigado. Fica mais uma vez a dica, tem o meu contato para que as pessoas que possam querer falar comigo em relação aí a qualquer tipo de tema dentro da nossa proposta. E mais uma vez eu deixo o meu muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.